parem. Quando ele chegava no monte, que os discípulos iam com ele, ele dizia: ficai aqui enquanto eu vou ali orar. E alguns discípulos, quem sabe, ficavam por trás da moita olhando para ver o que ele ia fazer. E ele simplesmente se ajoelhava e começava a conversar com Deus. É o que ele fazia. E quando Jesus volta para procurar um barco na beira do mar, que ele olhou, não tinha mais nenhum barco. Mas quem quer fazer as obras de Deus e se prepara na oração, tanto faz ter barco como não. Ele disse: eu vou experimentar aqui. E começou a andar sobre as águas. E a Bíblia diz que os discípulos ainda estavam em alto mar. E Jesus começa, aqui eu vejo 2 milagres. Aleluia. Jesus começa a caminhar, e ao chegar próximo dos discípulos, alguns dos outros disseram que se espantaram e viram um fantasma. Ele disse: não sou eu. E foi. E quando ele entrou no barco, a tempestade se acalmou. E a Bíblia diz que logo eles se viram do outro lado. Não sei que distância eles estavam. Eu só sei que aconteceu 2 milagres. O mar se acalma e automaticamente eles já estão encostando na beira. E os discípulos perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? Aleluia. Glória a Deus. O versículo de número 22 diz que no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, os outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades. Ou seja, aí uma grande multidão de barquinhos. Então os discípulos, a Bíblia diz que vendo, pois, a multidão que Jesus estava ali, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos entraram, eles também nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Diga comigo, o que faremos para realizar as obras de Deus? Só pode realizar as obras de Deus quem tiver um conteúdo chamado em inglês, né? Power. No português, poder. Ninguém consegue fazer as obras de Deus se não tiver poder. O macumbeiro, o feiticeiro, não consegue enganar pessoas se ele não tiver poder. O empresário não compra nada se ele não tiver poder. O crente não pode realizar as obras de Deus se ele não tiver poder. Diga poder. Diga poder. Diga poder. Tem pessoas que até para falar é mole, não tem poder. Poder. Uma moleza medonha. Levante as 2 mãos e diga: poder! Poder! Você sente, né? O corpo arrepia quando você fala de verdade e que você sente a essência do poder entrando em você. E eu poderia muito bem pregar uma mensagem teológica, escatológica, mas o Senhor disse: não. Você vai ensinar eles como realizar as minhas obras. Aleluia. Como realizar as obras de Deus. E quando nós olhamos então, nós vamos ver em Atos capítulo de números 1. Vamos lá. Atos 1. Amém. Versículo de número 8. Aí está a pergunta para esta resposta. Aí está a resposta para essa pergunta. Aí está a solução para esse problema. O que parecia ser um problema, aí está a solução. Para você realizar as obras de Deus, você só pode realizar mediante a virtude e o poder dado pelo Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta as mãos para mim. Então
Então, se você é batizado com o Espírito Santo e não está realizando as obras de Deus, alguma coisa está errada com você. Porque você já recebeu o poder. Você já recebeu a autoridade. Duas coisas acontecem com quem recebe o Espírito Santo. Ou ele faz a obra de Deus, ou ele começa a definhar, ele começa a perder o poder que ele recebeu. Porque só mesmo no desenvolver das obras de Deus é que você busca mais poder para continuar fazendo as obras de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 8, vamos ler quem está com a Bíblia.